Boa noite, gente. Entrei uns minutinhos atrasada. Tava resolvendo algumas coisas aqui operacionais, mas agora deu certo. Estamos aqui. Coisa boa, gente. Chegou dia 20 de fevereiro, às 20 horas, o lançamento da Academia Geomaravilhamento. Mas antes de eu falar da academia, mostrar o que tem na academia para vocês, eu vou mostrar a Academia Geomaravilhamento por dentro para vocês. Eu quero dar uma aulinha, uma aula nos moldes que eu dou para os alunos lá dentro da Academia Geomaravilhamento, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma aula de geografia, similar à forma como eu ensino dentro da Academia Geomaravilhamento, para que vocês possam entender a proposta, tá? A proposta é uma proposta muito similar aos cadernos geográficos, a forma como os cadernos geográficos estão organizados, tá? A diferença entre a Academia Geomaravilhamento e os cadernos geográficos é que a academia são vídeos, né? São aulas gravadas para complementar o estudo dos materiais. Mas vamos falar um pouquinho depois de como é que ela está organizada, a proposta dela, o que tem lá dentro, tá? Antes, eu quero deixar aqui gravado, registrado, para quem puder estar aqui ao vivo, para quem quiser assistir depois, né? Um modelo de aula aí que eu dou na Academia de Maravilhamento. Bom, primeira coisa, gente, é o seguinte. Fiquei pensando muito, o que eu posso falar, o que eu poderia trazer aqui. E me veio o pensamento de falar com vocês sobre zonas terrestres, tá? Sobre as zonas terrestres. E por que isso? Muitos de nós, né? Embora tenhamos ficado anos na escola, nós temos dúvidas com coisas básicas. O e-mail foi? Nós temos dúvida de coisas básicas dentro da geografia, né? Infelizmente, a forma como foi ensinado não nos facilitou para que a gente pudesse armazenar tudo aquilo que a gente aprendeu, todo aquele conhecimento que a gente obteve na memória, tá? Então, a gente sabe que existem ali 4 estações, que elas são meio diferentes dependendo do lugar e tal, mas a gente não sabe bem o motivo de determinadas coisas, tá? Então, eu quero explicar para vocês hoje sobre as zonas terrestres, mas para que eu faça isso, antes nós vamos conversar um pouquinho sobre a fundação do mundo. E por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi esse tema para trazer aqui hoje para vocês? Porque é um tema que recentemente eu estudei, né? E por conta de um material que eu estou produzindo, e tive contato com um texto de Ovídio, né? No seu livro Ovídio, é um poeta romano, no seu livro das Metamorfoses, que eu fiquei encantadíssima, fiquei pensando por que eu não tinha descoberto esse poema antes, e já gravei uma aula sobre esse poema do Ovídio, já está lá dentro da Academia Geomaravilhamento. Então, está tão latente em mim que daí eu falei, não, eu vou falar sobre isso com o pessoal na nossa aula ao vivo, porque é um tema muito interessante. Mas para que eu chegue em Ovídio e você entenda como Ovídio, um poema de Ovídio, né, que está aqui nas Metamorfoses, vai me auxiliar a entender sobre zonas terrestres, um conteúdo geográfico, como isso vai acontecer. Para que a gente chegue lá e você entenda como isso vai acontecer, antes nós vamos falar sobre a fundação do mundo. Só isso. Vamos falar sobre como o mundo foi fundado. Só que nós não falaremos sobre a fundação do mundo, sobre a criação do mundo na perspectiva cristã. Nós falaremos na perspectiva grega, tá? De acordo com a mitologia grega, existem variações, tá? Desse relato. A gente fez, na verdade, isso é uma coisa até que eu fiz junto com meu irmão. A gente fez vamos dizer assim, uma compilação de diversas interpretações. Eu tenho 2 obras aqui que eu usei como referência que são muito boas. Eu posso, ao final, mostrar para vocês também. Mas então vamos falar sobre como os gregos concebem, tá, que o mundo foi criado. Então, para os gregos, no princípio de tudo, existe o caos. Tá? Era o caos. Eles não explicam o que tinha antes do caos. Mas no princípio de tudo era o caos. E o que é esse caos? Era um vazio escuro e sem qualquer forma. Amorfo, não tinha forma. Hesíodo, que é um poeta grego, ele vai descrever o caos da seguinte forma. Ele vai dizer que é um onde primordial.
Ó, é um onde, é um local, um onde primordial de tudo, tá? De tudo que ainda existia, mas que ainda existia de forma desorganizada, portanto, o caos, tá? Bom, aí Ovídio escreveu um poema, e esse poema, se eu não me engano, é o primeiro aqui do livro da Metamorfoses, deixa eu até conferir, chamado A Fundação do Mundo, tá? E olha só o que ele vai dizer logo no princípio do seu poema, tá? Depois eu deixo todas essas dicas para vocês. E é assim que eu dou aula para as crianças lá dentro da Academia de Maravilhamento. Antes do mar, da terra e céu que os cobre, não tinha mais que um rosto a natureza. Então a natureza não tinha mais do que um rosto. Este era o caos, massa indigesta, rude e consistente só num peso inerte. Então, a única face, vamos dizer assim, né, o único rosto da natureza era o caos, que era uma massa indigesta, rude. O que é essa massa indigesta? Por que massa indigesta e rude, né? Ou seja, é uma massa que ela não foi digerida, não foi organizada, ela é sem ordem, ela é toda misturada, tá? Ela não tem, vamos dizer assim, uma sofisticação. Ela é o caos, era o caos, tá? E o Ovídio vai seguir descrevendo, né, um pouco mais esse caos, tá? Seguindo na mitologia grega, antes da gente voltar ali pro Ovídio, de acordo com a mitologia, o caos ele vai dar origem à noite e Érebo, que é a irmã da noite, o irmão da noite, desculpa, tá? Conhecido como as profundezas. E daí, noite e Érebo vão conceber Eros, que é o amor, o mais poderoso dos deuses. Na sequência vai surgir Urano, que é o céu estrelado, e Gaia, que é a mãe terra. Até esse momento, a gente ainda não tem matéria. Estamos contando aqui, tá, gente? A mitologia grega, a fundação do mundo de acordo com a mitologia grega. E quem tá entrando agora deve estar pensando, isso aqui é um Instagram de geografia? Sim, isso aqui é um Instagram de geografia. E com a fundação do mundo, de acordo com a mitologia grega, nós vamos chegar na geografia. Bem, quando surge a mãe terra, Gaia, então surge a primeira realidade material. Antes da terra não existia matéria. Com a terra surge então a matéria, a primeira realidade sólida, a primeira matéria que surge, tá? Então, olha só um dos livros, né, que eu pesquisei vai dizer, olha só, a terra deu ao caos um sentido, ela limitou aquele caos, instalou nele o chão, o palco da maravilha e da miséria da vida. Então a terra cria o chão, o primeiro chão, que é o palco da maravilha e da miséria da vida. E olha o que o Ovídio vai continuar dizendo aqui, olha. Só achar a parte. Ó, nesse momento, olha o que o Ovídio vai dizer, olha. Um Deus, que ele vai chamar esse Deus, ou seja, para a mitologia grega existe um panteão de deuses, né? Mas quem vai fazer essa criação aqui é um Deus que existia antes da criação de Zeus, antes da criação de Hera, antes da criação de Poseidon. Ainda não existia nenhum desses deuses, tá? Mas um Deus, outra mais alta natureza, que ele também vai chamar de o divino artífice, tá? A contínua discórdia, enfim, põe termo. Então, ele acaba com aquela discórdia, com aquele caos que existia. A terra extrai dos céus, então tem a formação da terra, né? E o mar da terra. O mar surge da terra, tá? E ao ar fluido e raro abstrai o espesso. Então ele vai continuar dizendo como o que vai acontecer a partir disso. A partir da criação da terra vão surgindo outras coisas, tá? Então só para sintetizar para vocês, na mitologia, então tem um Deus, tá? Esse Deus, que é o divino artífice, como o vídeo chama, vai organizar esse caos primordial, esse caos inicial, vai organizar esse universo. Ele vai extrair a mãe terra, tá? Aí vai surgir a primeira realidade material. E Urano e Gaia vão se casar, vão se unir lá e vão ter alguns filhos, tá? Oceano, Coios, Crios, Hipérion, Jápeto, Cronos, enfim, diversos filhos. Um deles, então, é Cronos. De Cronos vai surgir Zeus e outros deuses também. E Zeus, quer dizer, na verdade, os titãs, né? Esses filhos de Gaia e Urano são os titãs. Eles vão entrar em guerra com os deuses, tá? Principalmente Zeus contra seu pai Cronos, tá? Que tentou matá-lo, porque Cronos comia todos os seus filhos por causa de uma profecia que dizia que ele seria morto por um de seus filhos.
Então, começa uma guerra entre os deuses, tá? Os deuses em cima do Monte Olimpo, e os titãs em cima do Monte Otris, do Monte Otris, tá? Esses dois montes existem lá na Grécia. O Monte Olimpo, ele é um monte que ele é alto, tá? Pro território grego. Então, ele frequentemente estava com seu cume rodeado de nuvens. Então, parecia, assim, um lugar onde poderiam habitar os deuses, né? Hoje, se acessa o Monte Olimpo com muita facilidade, mas não era assim na época. Então, esse Monte Olimpo é o Monte dos Deuses e o Monte Otris é onde ficavam os titãs, mas os deuses ganham e os titãs depois são levados para outro lugar, tá? Ok, essa é a história da fundação do mundo, bem resumida de acordo com os gregos. Mas Ovídio, além de relatar sobre o caos primordial, tá? Estamos aqui em Metamorfoses de Ovídio. De falar sobre o início ali da criação da Terra, quando a Mãe Terra é criada, Gaia, ele vai descrever melhor como esse Deus, esse único Deus, olha que interessante, esse divino artífice, tá? Ele cria outras coisas, olha que interessante. Então, para facilitar, eu quero mostrar para vocês. Eu vou ler antes e depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Mas vocês podem ir acompanhando pelo... Calma aí, pelo texto. Ou pela... Calma aí. Gente, eu não tô achando onde projetar a imagem. Não tem mais essa opção, não? De eu projetar slide? Sumiu essa opção? Não existe mais, não? Deixa eu ver aqui, gente. Compartilhar. Mudou tudo aqui. Não. Gente, será que eu não consigo mais colocar slide aqui no Instagram? Vocês já ouviram com alguém se isso mudou? Não está aparecendo aqui. Não, isso aqui é pra eu virar o vídeo, vocês vão ver a bagunça da minha casa. Calma, voltei. Gente, eu não vou conseguir projetar o slide que eu tinha aqui, pra vocês acompanharem o texto aí. Fiz alguns slides pra nossa apresentação. Moi, pergunta aí no Google. Se não tem como mesmo. Vocês viram já alguém fazendo live que não pode mais? Que não consegue mais? Ou não? Moisés está tentando ver ali, tá? Mas beleza. Então vamos lá, gente. Então olha só, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tá aqui no livro, ó. O universal factor, como ele também chama o divino artífice, tá? O universal factor também dissera: como o céu repartido a destra parte tem duas zonas à sinistra, duas, e uma no centro mais fogosa que elas, assim do Deus o próvido cuidado, pois iguais divisões no térreo globo, ele é composto de outras tantas plagas, aquela que das mais está no meio, em calores inóspitos se abrasa, alta neve enregela e cobre duas, outras duas, porém, que entre elas ambas, o nume situou são moderadas, misto o frio e o calor. Janaína, o que é isso que você leu agora? O que é isso? Não entendi nada, não tem problema, tá? E é legal que a criança, lá nas aulas da Academia de Maravilhamento, vai ter acesso a esse nível de poesia e eu vou auxiliá-la a compreender, tá? Então, seria muito bom se eu pudesse projetar aqui o texto para que... Não tô acreditando que eu não consigo mais, gente. Tô aqui meio assim, inconformada com isso. Mas realmente não aparece nenhuma opção mais para projetar imagem, para projetar slide. Aparece a opção de um jogo. Isso ou aquilo, curiosidades. O que eu quero com o jogo aqui, gente? Enfim. Eu vou ter que dar um jeito de mostrar essa imagem para vocês, então. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui dentro... eu baixei. Deixa eu pegar aqui que eu baixei. E aí vocês conseguem ver. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos adaptar. Eu vou virar a câmera aqui, vocês vão conseguir enxergar, então. O maridão tá se encolhendo ali, achando que ele vai aparecer. Calma aí. Então, olha só, para vocês acompanharem. Estão vendo aqui?
Era esse slide que eu ia projetar, mas não estou conseguindo projetar slide. Então, olha só. Estamos lendo Ovídio, um trecho de Ovídio. Ele vinha falando sobre a criação de Gaia, a Terra, ok? E aí, deixa eu só desativar aqui os comentários para vocês poderem enxergar melhor. Então, olha lá. O universal factor também dissera. Quem é o universal factor? É o divino artífice. É esse Deus anterior aos outros deuses, aos deuses do panteão grego, aos deuses olimpianos, tá? Que acabou com o caos e criou a primeira realidade material do mundo, que é a Terra. Antes da Terra, de acordo com a mitologia grega, não havia matéria. Então, o universal factor também dissera. Vamos ver o que ele dissera. Como o céu repartido a destra parte tem duas zonas. Então, ele é como divide, tá? A destra parte, ou seja, a parte direita, em duas zonas. Então, vamos olhar para essa imagem aqui agora. Então, imagina que ele chamou isso aqui de direita e isso aqui de esquerda, tá? Ele não vai dizer em cima e embaixo. Ele vai dizer que essa é a destra parte e essa daqui é a sinistra, a parte da esquerda. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a destra parte tem duas zonas, a sinistra, duas. Então, tem duas zonas a parte à direita e duas zonas à esquerda. E uma no centro mais fogosa que elas. Opa, vamos ver. Então, olha só. Ele vai dizer que tem uma zona no centro mais fogosa, tá até aqui mais alaranjado, ou seja, mais fogosa é mais quente. Mais fogosa que quais? Que essas duas partes à direita e que essas duas partes à sinistra, à esquerda. Então, pegando a referência aí, gente, Ovídio explicando zonas terrestres, a partir da fundação do mundo, de acordo com a mitologia grega. Então, vamos seguir, olha. Assim do Deus o prove do cuidado, pôs iguais divisões no terra e o globo. Então, ele dividiu o globo de forma igual, tá? As partes que tem para cá e as partes que tem para cá foram divididas igualmente. Vamos voltar para o poema. Ele é composto de outras tantas plagas. Aquela que das mais está no meio, ou seja, aquela dentre todas, né? Aquela que está no meio, que é essa daqui, que ele já chamou de a mais fogosa, tá? Em calores inóspitos se abrasa. Então, essa parte central, em calores inóspitos se abrasa. É justamente a zona intertropical. Essa zona ao redor da linha do Equador, que sim, é a zona mais quente da Terra. E grande parte do nosso território, o nosso país mais ou menos aqui, grande parte do nosso território está nessa zona intertropical. Entre o quê? O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É a zona mais quente, é a zona mais fogosa, ó, que se abrasa. Alta neve enregela e cobre duas. Então, duas dessas partes criadas, ela possui alta neve nela. Quais são essas partes? Zona polar do norte, zona polar do sul. São duas partes criadas por Deus, por esse Deus, né? No caso aqui da mitologia grega, que possuem neve, alta neve. Não é verdade, gente? Isso é real. Do círculo polar ártico até o polo norte, é onde a gente tem as neves eternas. Do círculo polar antártico até o polo sul, nós temos neves eternas também, tá? Então, o círculo polar antártico é na latitude 66 graus e o círculo polar ártico na latitude 66 graus norte, tá? Então, nós já sabemos que a parte central, em calores inóspitos, se abrasa, a alta neve enregela e cobre duas, as dos extremos, e outras duas, porém, que entre elas ambas, o Nume situou, são moderadas. Então, entre essas, ó, entre elas ambas, entre elas quais? Entre essa do centro, que abrasa, e essa que tem alta neve, olha lá, o Nume situou, são moderadas, misto o frio e o calor. Olha que interessante, gente, ele está explicando zonas terrestres, ó. O Nume, o Deus, né? Nume é Deus, situou, são moderadas, misto o frio e o calor. Então, a gente tem uma parte central fogosa, que abrasa, as partes, os extremos com alta neve, e entre essa que abrasa e a alta neve, a gente tem a área moderada, misto frio e calor, tanto ao norte quanto ao sul. E Deus, conforme ele fala aqui, tá, pôs iguais divisões no terra e o globo. Gente, olha só, o que a gente
quando a gente ensina geografia desse modo, o que a gente está trazendo? A gente não está trazendo o conceito frio, o conceito seco, e nem estamos concebendo o ensino de geografia como algo dissociado de todas as outras ciências, porque não pode ser assim. Né? No momento em que a gente ensina geografia com mitologia grega, com um poema, né, de Ovídio, um poeta romano, com uma linguagem, né, apurada, vamos dizer assim, uma linguagem própria mesmo da poesia, né, que é uma linguagem muito mais sofisticada, por assim dizer, do que a nossa linguagem cotidiana, que além de dar às crianças vocabulário, né, ela expande a capacidade da criança de aprender, ela dá à criança novas estruturas verbais aí, locuções, enfim, que podem vir a ser utilizadas, e vai tornando a criança também mais capaz de interpretar, de compreender literatura. Então vejam, mas o que acontece na escola? Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Como é que a geografia, e eu vou falar da geografia, mas eu sei que isso vale para diversas ciências, é ensinada na escola? É um processo unilateral. O professor vai lá na frente, chega no quadro, escreve um monte de conceito, pede para o aluno copiar no caderno, enfim, porque vai cair na prova, tá? Agora, não é que não precisa haver memorização. A memorização, ela é, inclusive, fundamental. Em todos os meus materiais, eu requisito a memorização. A memorização, ela é a base, tá? Ela é que leva ao verdadeiro entender. Mas se você para também na memorização, a criança só tem que saber o que é isso, né? O que é a zona tropical, o que é a zona temperada, o que é a zona do norte, enfim. Mas aí ele vai lá, aplica na prova, responde na prova, passa, tá resolvida. Depois ele já não lembra mais aquilo que ele aprendeu e não consegue utilizar aquilo como base para um próximo conhecimento, porque ele não entendeu, ele apenas memorizou, absorveu informações. Mas quando você ensina desse modo, como eu estou mostrando aqui, que você vai conectando as diversas áreas do conhecimento, o que você vai dando para o aluno? O que você dá para o aluno, melhor dizendo, né? Primeiro, você põe a geografia, eu vou focar na geografia aqui, mas isso vale para todas as ciências, tá? No seu devido lugar, que ela muitas vezes é considerada uma ciência marginal, né? Porque verdadeiramente o que hoje está descrito no currículo da BNCC é terrível, tá? Muitas das coisas que deveriam estar associando geografia a ciências ficam só para ciências, muitas das coisas que deveriam associar geografia à história ficam só em história. Então, de fato, a geografia perde o seu sentido, né? Então, você coloca a geografia no seu devido lugar e, além disso, né, você mostra para a criança que o conhecimento ele está conectado, tá? Tudo está conectado, porque nós temos um Criador, né, que criou todas as coisas que existem, e o que nós precisamos verdadeiramente fazer para alcançar o conhecimento, alcançar a verdade, é saber ligar todas essas coisas. Então, no momento em que a gente ensina desse modo, a gente está contribuindo para a formação intelectual dessa criança, desse jovem, tá? E claro, está preparando para que ele aprenda a geografia corretamente, mas também está ajudando para que ele aprenda qualquer outra coisa do modo como ele deve aprender, tá certo? Além disso, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um globo, né, para mostrar essas zonas terrestres para vocês também. Deixa eu botar aqui. Olha, Moisés, agora começa a ter chance de você aparecer, tá? Olha só, esse é um globo histórico. Tô tendo que segurar o celular na mão, gente, porque eu imaginei que eu ia projetar a imagem, tá? Então, esse aqui é um globo histórico. Então, olha só. Vamos tentar identificar aqui, ó. Já achei aqui, ó. Nós temos aqui, mais altinho, a linha do Equador, tá? Aqui, ó, o Trópico de Câncer passando a 23,5 graus. E aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio. Tá aqui, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, essa pontilhada aqui, ó. O Trópico de Capricórnio passando aqui, tá? Então, essa zona aqui, ó, a zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, é a tal da zona fogosa, a zona mais quente, ok? Que tem uma característica climática que não tem as 4 estações bem definidas, ok? Quando a gente vai subindo, olha, a gente encontra aqui o círculo polar. Deixa eu ver se aqui tá escrito. Eu quero que vocês leiam. Não, deve estar mais para cá escrito. Vamos achar aqui onde está escrito, tá? Deve estar.
Eu acho que nesse globo tá escrito. Tá aqui, tá escrito aqui, ó. Ó. Aqui a gente tem a latitude 66 graus, onde está o Círculo Polar Ártico, tá? Daqui até o Polo Norte, aqui em cima, tá? A gente tem aquela zona das altas neves, como o vídeo descreve, ok? É a região mais fria do nosso planeta, onde a gente tem o sol da meia-noite, a lua do meio-dia, como muitos falam também, ok? Que pode chegar até 6 meses sem luz do sol no inverno, ou 6 meses sem anoitecer no verão. Quer dizer, aí não é só o verão, não pega só o verão, né? A partir do verão, a partir do inverno, tá? E o mesmo, a gente vai ter essa zona aqui também do Polo Sul até o Círculo Polar Antártico. Entre a zona intertropical e essa zona polar, a gente tem essa zona moderada, que é a zona temperada, onde, de fato, a gente tem as 4 estações bem definidas, ok? A zona temperada no hemisfério norte é onde está grande parte do território da superfície terrestre, tá? Porque a zona temperada do hemisfério sul, olha, já tem menos territórios, ok? O hemisfério sul, ele tem mais oceano do que continentes. Olha só o hemisfério sul. Já, ó, dá uma olhadinha no hemisfério sul, agora dá uma olhadinha no hemisfério norte. E são coisas que, pela observação, a criança pega rapidinho. Olha o hemisfério norte, tanto de continente que tem, tá? Então, o hemisfério norte, ele tem bem mais continentes do que o hemisfério sul. Bom, essa é uma outra forma da gente mostrar aí o estudo dessas zonas terrestres, tá ok? Me conta, gostaram de aprender sobre zonas terrestres por meio de mitologia grega, fundação do mundo? E o poema do Ovídio? O Ovídio vai falar mais coisas super interessantes aqui sobre a Terra, descrevendo a Terra, tá? É bem legal. Então, as aulas na academia de Maravilhamento, elas têm esse formato, tá? Então, por exemplo, eu vou ensinar sobre a Rosa dos Ventos. Eu não vou simplesmente dizer, olha, a Rosa dos Ventos tem os pontos cardeais, os pontos colaterais, que são norte, sul, leste, oeste. Eu vou dizer isso, mas antes, o que eu faço? Eu conto a história de Odisseu, tá? E aí, quando ele chega na ilha de Éolo, e aí lá na ilha de Éolo tem os ventos, né? Aí Éolo tenta ajudá-lo, mas ele acaba retornando a Ítaca, enfim, por causa de seus companheiros. Então, eu falo o nome dos ventos, para eles conhecerem, tá? Boreas, Zéfiro, Austro ou Noto, e assim eles vão tendo referências. Nesse caso também são referências gregas, né? Esse é outro exemplo que eu dei. Mas a gente usa fábulas, a gente usa poemas, a gente usa diversas, a volta ao mundo, né? Enfim. Já na linha do Globo Terrestre, Tecnodata tem uma outra marca que você recomenda? Eu só tenho da Tecnodidática, então eu não conheço outros. Eu adorei, nunca tinha visto, me maravilhando. Que bom, Ana! Que legal, Fernanda. Achei muito interessante essa abordagem, professora. Que ótimo. Então, é esse fluxo que vai seguir dentro da academia, tá? Bom, vamos falar então sobre a academia. Gente, até esse momento eu tinha... Bom, até esse momento não, né? Só para quem chegou há pouco tempo, para que vocês entendam, quando eu produzi o primeiro caderno geográfico, desculpa, eu produzi pensando nos meus filhos, tá? Eu tinha tomado a decisão de ser mãe educadora, não é uma decisão fácil, mas eu tinha tomado essa decisão. E eu sabia que eu não iria encontrar um bom material de geografia. Eu já tinha visto materiais de geografia até de alguns produtores, mas eu sabia que eu, como geógrafa, né, professora de geografia há mais de 15 anos, eu fiz meu mestrado, meu doutorado em geografia, não que isso signifique muita coisa. Mas assim, eu sabia que eu poderia produzir algo dentro do formato que eu acredito, porque, gente, a verdade é que o que tem acontecido muito é que a gente vai lá, faz material de geografia copiando material didático. A mesma ordem, a mesma forma como eles apresentam, que é superficial, é corrido, sem referências assim, totalmente frio. É frio exatamente do modo que o ensino não deve ser. Não é interdisciplinar. Então, a gente vai lá e acaba produzindo, né? A gente só diz que, por exemplo, é cristão, né? A gente traz referências cristãs e tal. Tô falando a gente assim, mas os materiais que eu via, né? Sendo publicados de forma alternativa e não pelas grandes editoras. Eu falei, olha, eu acredito que eu posso produzir para o meu filho algo diferente. E eu produzi, não com o objetivo de vender, não com o objetivo de abrir o Geomaravilhamento, porque eu já tinha uma página no Instagram, que eu de fato tenho, que é a Educaetos, é uma escola de formação de professores, já tem 12 mil professores que passaram pelos meus cursos. Eu dou palestras, eu dou formação para professores no Brasil todo, eu já tinha uma carreira acontecendo ali.
que me dá muito trabalho, né? Então eu pensei que eu ia fazer para os meus filhos. Só que eu cheguei lá na Educaetos e avisei: olha, tô vendendo esse material aqui, se alguém tiver interesse. E o caderno geográfico 1, de repente, assim, foi em dezembro, né? De qual ano, amor? Já nem lembro, 2020, eu acho, né? Dezembro de 2020, eu acho. De repente, as pessoas queriam comprar. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. E aí a coisa foi sendo vendida, vendida, vendida. As pessoas começaram a me pedir o 2, porque já estavam terminando de aplicar o 1. Eu falei, bom, vou fazer, vai servir para os meus filhos. Aí fiz o 2, mas ainda lá na Educaetos. Aí as pessoas foram terminando o 2, não, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, eu fiz o 3. E aí foi ficando uma situação meio complicada eu falar de geografia lá numa escola de formação de professores. Então, próximo ali do lançamento do 3, eu criei o Geomaravilhamento. Pensei muito qual seria o nome, e aí cheguei nesse nome Geomaravilhamento, porque eu acredito fortemente, profundamente, que a geografia, ela facilita muito esse maravilhar. E esse maravilhamento, ele é fundamental para aprender qualquer coisa. É um ponto fundamental que eu ensino todos os professores que eu formo. Vocês precisam aprender a maravilhar os seus alunos. E eu digo isso para vocês, pais que estão aqui. Vocês precisam aprender a maravilhar. É preciso tomar muito cuidado quando a gente usa um material e só fica aquela coisa de cumprir tabela, com uma apostila. A gente precisa maravilhar, porque o maravilhamento, ele desperta uma alma adormecida. Né? E ele ele leva a uma outra etapa, que é a etapa da especulação. Quando eu me maravilho, eu começo a perguntar: por quê? Como? De que modo? Quando a gente vê um grande fenômeno, por exemplo, um eclipse, que aí é quando a gente verdadeiramente para olhar pela janela, né? Porque geralmente a vida é tão corrida que a gente não tem tempo para olhar pela janela, né? Mas aí acontece um grande evento e a gente acha aquilo tão incrível, tão maravilhoso, que a gente começa a perguntar: como é que pode isso, né? Por quê? A gente fica um tempo ali perguntando, né? Mas o que acaba acontecendo com a maioria é que eles não respondem essa pergunta e também depois esquece, tá? Mas o maravilhamento, ele gera a especulação, a inquirição. O maravilhamento, ele é uma porta também para o conhecimento, como a beleza, né? Porque ele gera como a beleza esse espanto, esse encanto, dá uma coisa assim que a gente quer entender. De repente, a nossa alma desperta e a gente precisa compreender. E por que a gente precisa compreender? Aristóteles diz, no início da sua obra, que eu considero uma obra maravilhosa, que é a sua Metafísica, ele diz: todo ser humano deseja por natureza saber. Então, quando a gente está diante de algo maravilhoso, de algo encantador, de algo espantoso, de algo incrível, de algo tão maior que a gente desperta esse nosso desejo natural de querer saber. Por que nós temos isso? Porque nós temos toda a condição de aprender. Se nós temos toda a condição de aprender, é porque nós devemos aprender. Se diferente de todos os animais que vivem nesse planeta, nós temos condição de aprender as coisas mais altas, é porque nós devemos aprendê-las. Né? Isso é um sinal de que nós devemos aprendê-las. Né? E diferente de todos os animais, nós somos o único capaz de olhar para o alto, de contemplar o céu. E se nós podemos olhar e contemplar as coisas superiores, é porque nós também devemos alcançar essas coisas superiores. E eu acredito profundamente que a geografia, ela é um caminho maravilhoso para isso. Como a geografia é tratada hoje na escola? A geografia hoje é tratada na escola como adestramento. Vamos separar lixo, vamos fazer uma horta urbana, vamos aprender a fazer uma composteira. Eu não sou contra isso, isso é muito legal, tá? São atitudes legais, mas isso sem o maravilhamento, o que você está fazendo? Você está adestrando, olha, você tem que ser assim, assim, assim e tal. Mas você não despertou naquele espírito realmente o encanto de que nós vivemos numa terra, num ambiente, numa casa perfeita que nos foi dada por um ser igualmente perfeito, que é Deus. Entende? Então, a geografia, ela... Vocês estão percebendo que eu sou fã, né? Eu acho que já está bem claro para vocês, né? Então, é muito mais para mim do que ensinar. Península é isso, entende? É muito mais do que ensinar. Zonas da Terra é isso. Eu quero despertar, sabe? Eu quero que as crianças falem: caraca, olha onde eu vivo, olha que coisa maravilhosa, né? Então, quando eu escrevo os cadernos geográficos, eu penso que eu quero que o aluno quase que me ouça, sabe? Falando com ele.
Foi assim que eu escrevi. Então, nos cadernos geográficos, quem aplica com os filhos sabe que eu fico lá. Observe isso. E aí? Aí muda de página. Ah, muito bem, se você pensou isso. Aí muda de página. Os meus cadernos geográficos não são aquelas páginas de livro didático que ocupa todo o espaço. Aí tem um quadradinho aqui. Você sabia que mais informações, vocabulário, etimologia, aí fica aquelas páginas cheias de coisa, né? São lindas, coloridas, super bem organizadas e tal. Não, o meu caderno eu organizo como se eu estivesse dando uma aula. Eu quero que o aluno quase sinta que ele está ouvindo a minha voz. Então eu digo para você, os cadernos geográficos, eles já são suficientes para que você ensine a geografia muito, muito melhor do que qualquer outra geografia que vem sendo ensinada por aí. E eu falo com muita tranquilidade, não tô querendo competição, não é isso, nada disso, gente. Eu sou um profissional da área e eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso para vocês, porque eu conheço muito material didático de geografia e tive que aplicá-los em sala de aula. Então, a forma como eu redijo meus materiais é como se eu estivesse em sala de aula, na forma como eu acredito que uma aula deve ser dada, com muita pergunta, botando esforço mental, botando a mente para trabalhar. Gente, o aprendizado acontece de dentro para fora, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ninguém coloca nada na cabeça de uma pessoa. E você sabe disso, a gente sabe disso. Você tem filhos, você consegue abrir a cabeça do teu filho e colocar lá responsabilidade, prudência, respeito, falar baixo, falar na hora certa, pedir licença. Não, você não consegue abrir a cabeça dele e colocar nada disso. Assim como você não consegue colocar os conceitos geográficos, matemática, função, logaritmo. Bom, deixa esse negócio de logaritmo para lá, que isso até hoje para mim é um mistério. A gente precisa o quê? Falar uma vez, falar outra, perguntar se ele entendeu, ver a interpretação dele, trazer exemplos, trazer uma fábula para mostrar aquilo melhor, trazer uma história, demonstrar com alguma coisa, ir ver alguma coisa, enfim. É um trabalho, gente. É um trabalho, é uma caminhada, né? Agora, acontece de dentro para fora. A gente ajuda, mas acontece de dentro para fora. É o nosso filho, ele olha que uma hora aquilo vai despertar, ele vai compreender, ele vai entender e aquilo passará a ser uma realidade na vida dele. Quem já alfabetizou o filho viu isso acontecer. Na geografia, em qualquer outra ciência, é do mesmo modo, mas a geografia tem um a mais, entendeu? A geografia tem um a mais, que é o quê? Essa possibilidade de encantar as crianças, porque tudo é muito maravilhoso, gente. Quem tem olhos bem veja. Se você não vê o tanto de maravilhas que tem em volta de você, é porque você precisa educar o seu olhar. É porque você precisa dedicar tempo a isso. Chesterton diz que nós não pereceremos por falta de maravilhas, mas apenas por cessar de nos maravilharmos. As maravilhas nós não pereceremos por falta delas. Deus colocou as maravilhas aqui. Agora nós podemos perecer por cessar de nos maravilharmos. Ou seja, de ter olhos para ver. E se a gente for parar para pensar, por que a gente nunca encontra tempo para ver as belezas ao redor, né? Algo que a gente tem que pensar. Se você é cristão como eu, você tem essa resposta aí junto com você. Bom, gente, dito tudo isso, os cadernos, como eu disse, eles são suficientes para ensinar geografia muito bem. Mas alguns pais vinham me pedindo, Janaína, por favor, eu também quero que meu filho seja seu aluno. Eu criei a escola de geografia, que eu dou aulas ao vivo por meio de obras literárias, mas às vezes é difícil para o pai conciliar o horário e ele queria aulas ligadas aos cadernos geográficos. Então eu venho alimentando isso dentro de mim, gente, sério, há quase 2 anos, pensando como é que poderia ser esse local. E então me veio esse pensamento da Academia de Maravilhamento, em que eu dou aulas ligadas às lições. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Caderno Geográfico 3, tá? O Caderno Geográfico 3, ele está organizado em 14 lições, tá? Esse é o sumário do caderno, ele está organizado em 14 lições. Então, vai ter um vídeo para a criança assistir antes dessa lição, ela vai fazer as atividades da lição. Depois vai ter outro vídeo antes da segunda lição, ela vai fazer as atividades e tal. E eu fiz vídeos breves, de alta qualidade, editados com imagens, tá? E quando necessário, eu também criei um material a mais, para facilitar, ok? Então, por exemplo, materiais que eu vou mostrar para vocês que tem na Academia de Maravilhamento, que não está nos cadernos geográficos, mas não são necessários para o caderno, como eu disse. A Academia de Maravilhamento, gente, é um a mais. O pai está querendo, além dele aprender com o material escrito, que ele tenha uma outra forma de estimular os sentidos dele, né? E garantir o aprendizado, que é tendo eu como professora dentro da sua casa.
né? Muitos pais querem isso. Gente, eu abri a pré-venda para aqueles pais que já tem, né, que eu tenho alunos, tem mais de 100 pais que já entraram na Academia de Maravilhamento. E eu entendo por quê. Eu tenho filhos aqui que estudam comigo e fazem aula também gravadas e aulas ao vivo. Porque a gente sabe que complementa. A gente ficar só na apostila, né? Às vezes a gente sente falta de que eles sejam estimulados também de outra forma, né? Para aprender melhor. Então, por exemplo, eu fiz alguns flashcards de revisão, tá? Dos conteúdos. Aí eu faço a revisão interativa na aula com os alunos. Como é que eu faço essa revisão interativa num vídeo? Eu tenho... Tcharam! Eu tenho o sininho do Paripense. O que é esse sininho do Paripense? Eu chego pro aluno, peço para ele pensar alguma coisa, ó. Toca o sininho, aí ele tem que pensar. Ele tem que parar o vídeo, pensar, e depois ele vai e bota play no vídeo de novo, tá? Então, não é ao vivo, mas eu tento fazer uma interação o mais próxima do ao vivo possível, tá? E a gente vai ter aulas lá dentro sobre todos os cadernos geográficos. Já respondo as perguntas de vocês, tá? E sobre todos os materiais que eu publicar, como guias geoliterários e os álbuns de figurinhas, tá? E vai ser sempre desse modo como eu falei, relacionado às lições, enfim, ao conteúdo. Quero muito em breve adquirir o caderno 1 para usar com meus filhos e será inspiração para aplicar com futuros alunos. Sou prof de Geografia Cristã também. Maravilha, Fernanda. Olha, ao longo desse período que eu estou aqui no Maravilhamento, diversos professores me seguem e aplicam os meus cadernos. Quantas escolas hoje aplicam? Moisés vai ver ali quantas escolas aplicam. Dependendo da sua escola, se você quiser aplicar, a gente pode ver essa questão da licença também, é uma licença por aluno. A gente pode te ajudar nisso. Mas o mais importante, você pegar a ideia da didática. Isso vai te ajudar demais, isso vai te dar muitas ideias. Gente, a forma como eu ensino geografia, se os professores de história, de ciências, de matemática, de português, pegarem a mesma ideia e aplicarem para a área deles, não tem como uma criança não gostar de ir para a escola, não tem como uma criança não gostar de estudar, né? Então, assim, isso que eu estou ensinando para vocês pode, trazendo aqui, né? E os materiais da academia podem ajudar para quem está em escolas também. 13. Hoje tem 13 escolas que aplicam os nossos materiais. Adquiri os cadernos 1, 2, 3 para minha filha de 10 anos. Começa pelo capítulo 2 do caderno 1. Isso, pode começar pela lição 2, mas faz o desafio inicial antes, tá? Eu chamo de lições. Tá, eu vou falar sobre então a faixa etária dos cadernos. Anota aí, Moi, para eu falar daqui a pouquinho, tá? Eu vou falar isso para você, Daiane. Jana, a matéria para a sexta série seria somente no caderno 5? Vamos lá, Regina. Se você está ensinando seus filhos em casa, eu não recomendo que você o caderno 5 vai ser lançado no próximo mês, mas eu não recomendo que você já vá para ele sem ele ter feito o 4, o 3, o 2, porque não vale a pena correr, gente. Uma coisa importante dos meus cadernos, que embora eu diga lá a partir de 6 anos e tal, porque tem que dizer alguma idade, claro, o ideal, o sonho é que todas as crianças passem por todos, porque um é base para o outro, é como uma pirâmide. O caderno 5, com dúvidas lá no caderno 3, aí, ó, vai virar uma bola de neve de dificuldade até o final, que é exatamente o que acontece na escola. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que eu digo que os meus cadernos, por exemplo, o caderno 1 é a partir de 6 a 106 anos. Eu brinco isso. Por que eu brinco? Tem pais que têm dificuldade de fazer as atividades. Se tiver algum pai aqui que teve dificuldade de fazer as atividades do caderno 1 ou do caderno 2, comenta aqui pra mim, por favor. Então, não vale a pena correr. Os cadernos 1 a 3, você consegue fazer com crianças um pouquinho mais velhas, com menos de 6 meses. Tá? Então, passa por eles antes de ir para o caderno 4, que aí o caderno 4 já vai tomar uns 8 meses. O caderno 5 também, provavelmente, uns 8 meses, tá? Mas vale a pena. 7, 8 meses, dependendo da quantidade de vezes que você aplica por semana, tá? Agora, se você é uma escola, aí não tem alternativa, tá? Você vai ter que pegar o caderno 5 e usar no 5º ano, por exemplo, tá? Ou no 6º ano, enfim. Você vai ter que escolher uma série para usar, mesmo que os alunos não tenham usado os anteriores. E isso, claro, vai gerar uma perda, não tem como. Legal esse sininho. As lições dos cadernos seguem a mesma ordem, tá? Do que tá lá nos vídeos, a mesma ordem, com certeza. Aí, a Jane, ó, sim, eu tive muita dificuldade no caderno 3, a Poli. Pois é, porque a gente, infelizmente, não aprendeu do jeito certo. Mas vamos ver aqui a Academia de Maravilhamento, que daí eu vou poder falar aqui também da questão das idades aqui.
Minha filha tem 11 anos e uma lacuna muito grande. Vou iniciar com ela pelo caderno para crianças pequenas. Legal, Meire. Aí o que eu te recomendo? Começa com os geohábitos do caderno para crianças pequenas. Mas em termos do conteúdo, acho que você já pode começar com o conteúdo do caderno 1. A segunda parte das categorias espaciais do caderno para crianças pequenas, faz umas duas lá, vê como ela tá. Senão você já pode ir para as atividades do caderno 1. Mas os geohábitos, tem até uma aluna minha aqui, a Mônica, que ela sempre fala nos comentários, enfim, eu não sei nem se a Mônica tá aqui, dá um oi se você tiver, Mônica. Ela sempre fala, todo pai deveria começar pelos geohábitos do caderno para crianças pequenas, porque é lindo. Ah, gente, né? Geógrafa é assim, né, gente? Geógrafa, tudo é mapa. Vamos ver aqui, olha. Então, pronto. Essa daqui é, Academia de Amaravilhamento, tá? Então, nós temos aqui, organizadas em trilhas como cursos, tá? Você vai ter o primeiro curso aqui, que é o Comece Aqui. Depois, o curso de orientação para pais e professores. Esse aqui são 3 aulas, mas são 3 aulas bem profundas de orientações pedagógicas, tá? Então, eu sei que muitos pais não são professores, então é uma forma de ajudar vocês também, e isso não vai valer apenas para o ensino de geografia. Eu quis deixar esse presente para vocês, isso vai valer para qualquer área que você estiver ensinando, tá? Vai ser um despertar, eu acredito. A gente vai ter a trilha dos cadernos geográficos, com as aulas sobre os cadernos geográficos, as aulas sobre os álbuns de figurinha e as aulas sobre os guias geoliterários, tá? Nesse momento, a gente tem o Comece Aqui, a gente tem o COP, a gente tem as aulas dos cadernos geográficos 1, 2 e 3. O do 4 entra mês que vem. E o do Crianças Pequenas, tá? Entra mês que vem. A gente já tem as aulas disponíveis do álbum de figurinhas Por Onde Jesus Andou, que aí são masterclasses, né? Os outros entram em março também. E os guias geoliterários vai entrar semana que vem, o da Volta ao Mundo 80 dias já, tá? Que é o primeiro que a gente tem publicado. Então, vamos aqui no caderno geográfico para vocês verem. Estão me vendo aí, né? Gente, olha, a internet aqui em casa, 2 computadores abertos, deu certo. Então, olha só. Tá carregando. Na hora que vocês abrirem, aqui na lateral, tem as aulas do caderno geográfico 1. Olha só, isso aqui tudo é do caderno geográfico 1. Tá? Aí você vai vir aqui, na setinha, você acessa as aulas do outro caderno. Não tá mostrando aqui. Já tá cheio de aula o caderno 2, gente. Já tem aqui umas 10 a 12 aulas. Não sei por que não tá mostrando. Aqui, as do caderno 3 também não tá mostrando. Deve ter carregado. Tá carregando por causa da internet. O Moisés tá ali trabalhando também no computador. Às vezes demora, porque eu moro na roça, tá, gente? Mas vamos ver aqui, olha. Vou mostrar um exemplo para vocês, enquanto as aulas carregam. Introdução ao caderno. Vamos ter fé, gente. Aí, vamos lá. Já tô pedindo pro meu marido há 5 meses para ele botar a internet do Elon Musk aqui e não botou ainda. Ativar o som. As aulas, elas têm mais ou menos assim uns... olha aqui, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos e 28, 3 minutos e 30, 5 e 42, tá vendo? 8 minutos e 20, 8 minutos e 57, elas... 11 minutos é o mais aqui do caderno 1, tá? Ai, gente, tá dando erro. É só ao vivo que essas coisas acontecem, você sabe, né? Porque eu abri tudo aqui antes, deixei tudo aberto antes, pra poder mostrar pra vocês. Aí, quando a gente tá ao vivo, a gente tem que passar vergonha. Tem mais alguma pergunta que eu não respondi aqui? Tenho 2 meninos de 10 e 7 anos. Posso usar as aulas da academia para os 2 estudarem juntos a partir do caderno 1? Com certeza. Pode sim. Agora, o que eu acho legal dizer pra vocês, quando vocês têm filhos de faixa etária distinta, vê se no seu computador abre aí, mãe, porque o meu computador não tá... É que vocês também respeitem, vocês deixem uma criança ir mais rápido do que a outra, entendeu?
Porque eu sei que para o nosso planejamento, às vezes é melhor nossos filhos caminharem juntos, dar uma boa ajudada, né? Só que a gente não pode cometer a mesma falha que a escola comete. Que é muitas vezes de exigir que o aluno que pode ter condição, uma criança que pode ter condição de ir mais na frente, fique mais lenta para poder acompanhar uma outra, tá? É só esse cuidado que eu peço para vocês. Comecem juntos, mas depois deixe que cada um siga o seu tempo, tá? Com o seu tempo aí. Anderson, grata. Ah, tá. Vai ter aulas do caderno histórico-geográfico? Não. Isso é uma coisa que eu venho avisando no Stories. Aqui não tá carregando mesmo. Não vai ter aula do caderno histórico-geográfico pelo seguinte: os cadernos históricos geográficos são produzidos em parceria com o meu irmão, tá? Então, não tem condição de colocar aqui dentro. Se a gente um dia for fazer um curso, a gente vai fazer juntos, tá? Vai ser por fora. Okay? Qualquer outro material que eu vier a produzir com parceria, já não consigo colocar na Academia de Maravilhamento, tá, gente? Que daí fica muito difícil, né? O material não foi produzido só por mim, ok? Mas quem sabe um dia a gente produz alguma coisa sobre os cadernos históricos geográficos. Qual livro é indicado para alunos de 11 e 12 anos? Ok. Eu sempre recomendo, como eu disse, começar com o caderno 1. Sempre começar com o caderno 1, tá? Isso é uma coisa muito importante. O caderno 1, ele é fundamental, tá? Ele é um caderno que desenvolve funções cognitivas, que ele prepara a inteligência da criança, tá? E ele, se a criança é um pouquinho mais velha, você consegue aplicar em 2 meses e meio, 3 meses, com facilidade, se você aplicar 2 vezes por semana. E vale muito a pena, tá? Jana adquiriu seu curso, como as aulas são curtas, ela pode assistir mais de um vídeo? Não, até pode, mas o recomendado é assiste um vídeo, faz as atividades relativas àquela lição. Depois assiste o outro vídeo e faz as atividades relativas àquela lição, entendeu? A ideia não é sair assistindo um monte de vídeo, porque no vídeo eu trago um conteúdo que ela tem que colocar em prática ali no caderno geográfico, tá? Então, não recomendo fazer assim não, tá? Agora, por exemplo, imagina que você é uma mãe que você já aplicou o caderno geográfico 1 com a sua filha e você estava para começar o caderno geográfico 2. Então, o que você pode fazer? Assista todas as aulas do caderno 1 para revisar, dar aquela revisada antes de começar o caderno geográfico 2. Eu até postei no Stories uma mãe que tá fazendo isso, tá? Aí o filho já assistiu 5 aulas, hoje queria assistir mais aula, porque tá na revisão, já terminou o caderno 1 e tá fazendo a revisão pelos vídeos, tá? E vai começar o caderno geográfico 2, ok? Ó, o do Moisés deu certo. Você troca aqui o computador? Deve ser o meu computador, deve estar com muita coisa aberta, gente, porque tô abrindo um monte de vídeo, corrigindo. Isso é de qual caderno? Por aqui. Ah, tá. O Moisés já botou uma aula aqui do comércio por aqui, tá? Tá. Vou ver o volume aqui. Tá baixo. Vamos virar aqui, ó. Então, ele botou aqui a aula do comércio por aqui, ó. Comece por aqui. O currículo geográfico do Geomaravilhamento. Como utilizar as aulas da Academia de Maravilhamento. Aqui você vai poder baixar os planos de aula, explicando como conectar as aulas às lições, tá? Materiais de suporte, links para mapas, bandeiras, sites que podem te ajudar com a geografia, tá? Tá tudo aqui, materiais de suporte. E essa aula aqui, eu me apresento aos meus alunos. É uma aula para você colocar para os alunos, tá? Antes de qualquer caderno, tá? Coloque essa aula para os alunos, para eles me conhecerem. Eu conto uma história, tá? E de o que eu quero ser na vida deles. Vamos voltar aqui, porque se eu começo aqui, né? Eu quero mostrar do caderno geográfico. Ver se vai carregar, né, gente? Galera. Se depois dessa o marido não colocar a internet do Elon Musk, vocês podiam fazer um movimento. Hashtag Moisés, compra a internet. Aqui. Tá aqui, ó. Vamos. Cadernos geográficos. Ó. Introdução ao caderno. Bom ter você aqui. Nós estamos iniciando, né, o nosso estudo sobre o caderno geográfico 1. Sim, esse caderno aqui que você provavelmente tem aí. E é uma alegria para mim poder te acompanhar no estudo desse material.
Então, eu peço que você tenha muita dedicação, que você faça tudo conforme está orientado no caderno e acompanhe as aulas junto com o estudo do material. Combinado? Bom, antes da gente começar a estudar todo o conteúdo que tem aqui, a gente precisa começar do começo. E qual que é o começo? A capa. Dá uma olhadinha aí, eu vou projetar na tela para você. Observa um pouquinho, gasta um tempo observando tudo que tem nessa capa. Sempre que eu apertar esse sininho aqui, ó, significa que eu quero que você dê atenção, que você observe alguma coisa que estará diante de você no vídeo, combinado? Ó, deixa eu mostrar o sininho para você, é esse aqui, ó. Tá certo? Ó, vamos agora um outro vídeo do Caderno Geográfico 1. Um esquimó que vivia em uma cidade bem ao norte da Dinamarca, onde 3 meses do ano ficam escuros, sem luz do sol, precisava construir um novo iglu. O mês de novembro chegara e era hora de usar esse abrigo temporário para caçar raposas. Ele vivia na região do Ártico, que abrange muitos locais, incluindo o famoso Polo Norte. Acima desse círculo, que é o paralelo 66 graus, está o que chamam de Círculo Polar Ártico, onde estão algumas partes de continentes do hemisfério norte e também o... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, nessa aula do Caderno 1, eu falo do Círculo Polar Ártico. Tem uma aula do Caderno Geográfico 2 que eu falo de novo do Círculo Polar Ártico. Quando eu chego no Caderno 3, eu explico com detalhes as zonas terrestres, mas eu já venho falando para ir preparando eles, tá? Ó, uma próxima aula. Você sabia que uma pessoa pode ser destra ou canhota? Quem escreve com a mão direita é destro e quem escreve com a mão esquerda é canhoto. Pare e pense. Ó, essa aula aqui. Observe esses 2 gols do Pelé e identifique quais foram feitos com o pé esquerdo e quais foram feitos com o pé direito. Estão vendo como as aulas são bem dinâmicas? Olha só que legal aprender geografia assim, gente. Você já ouviu falar em Sócrates, Platão, Aristóteles e sobre a escola de Atenas? Bom, não se preocupe se você não ouviu falar em nada disso, porque eu vou te explicar sobre isso tudo. Platão pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas, onde nasceu em 428 ou 400... Ó, aqui é um exemplo de uma aula em que eu resolvo uma atividade com eles, Você ó. é um bom observador, você já reparou que a minha mesa está um pouco diferente agora. O computador não está aqui, bem, tem algumas coisas sobre a mesa. O que será que a Prof. Jana vai fazer com isso, hein? Você vai ver agora. Vamos lá. Bom, nós temos aqui um trem, nós temos um carro, nós temos uma bolinha, um marcador de página. Agora uma aula do Caderno Geográfico 2, para vocês verem. Estão gostando? Vai me falando. O nosso planeta é uma esfera. E há muito tempo se sabe disso. Ao longo do Caderno Geográfico 2, você vai conhecer algumas provas dessa esfericidade. Agora nós vamos falar de uma delas. Quando nós estamos diante do mar e avistamos um navio lá no horizonte se aproximando, nós percebemos que ele é melhor. Antes da gente seguir em frente, tudo que você tinha antes, tá? Então, uma forma de você... Tá? Qualquer linha do horizonte que tenha diante de nós, pode ser um grande deserto, pode ser uma planície cheia de vegetação, enfim. Só que é claro que a vegetação, se ela não for rasteira, ela vai alterar a nossa visão. Mas tudo isso, em todos esses ambientes, a gente pode enxergar as coisas desse modo, chegando aos poucos, tá? Aparecendo aos poucos. Bem, o que acontece é que se você se elevasse um pouco mais, se você tivesse talvez... Gente, vocês estão gostando da qualidade das aulas? Estão gostando? Tá top, não tá? Gente, isso aqui é... Sério, eu tô fazendo com muito carinho mesmo, com muita dedicação. Para que vocês verdadeiramente, né, possam... Que as crianças verdadeiramente possam se encantar. Giana, você foi no ponto. Você foi exatamente no ponto, né? Vai ser uns R$1.000. Giana, o preço desse curso da Academia de Maravilhamento é sim R$1.000, na verdade R$997, tá? É o preço da Academia de Maravilhamento. Só que não é o preço que eu vou fazer hoje, tá? Porque hoje é o dia do lançamento. E sempre no lançamento eu gosto de fazer um valor acessível, um valor que vocês possam adquirir. Mas eu prometo que eu já vou chegar no valor. Vocês querem ver mais algumas coisas ou não? Mais alguns vídeos,
Ou vocês já querem ir para o valor? Bom, tá carregando aqui, tá? Se vocês quiserem, eu posso mostrar mais algumas coisas. Vocês têm mais dúvidas, gente, de como funciona? Eu até mostrei para vocês ali, tem uma aula chamada planos de aula. Desculpa, me deu um branco aqui. Chamada plano de aula. Planos de aula. O que você vai encontrar nessa aula? Você vai encontrar os planos de aula descritos, tá? Descritos. Então, como é que você deve usar, tá? Tem um videozinho bem breve e tem essa descrição. Tá, deixa eu mostrar aqui uma aula do Caderno Geográfico 3, então. Ó. Raízes são tão profundas que ele consegue se manter úmido. Bebê. Vou começar do início. A terra gira? Olha essa imagem aí. Você reconheceu essa planta? Ah, essa não, calma. Planta Ai, calma aí. sofre insolação. As raízes são tão profundas que ele consegue se manter úmido, bebendo água lá dos lençóis freáticos subterrâneos. O girassol brinca de carrossel todos os dias. Veja esse vídeo. Chegar um pouquinho mais pra frente. No espaço sideral. Então, é preciso uma segunda forma de perceber que um movimento acontece. E essa segunda forma é quando vemos as coisas se movimentando ao redor de nós ou ao lado de nós, num sentido contrário. Imagina quando nós temos dentro de um veículo e ele está andando de maneira tão uniforme, ou seja, sem trepidações, que nem parece se mover. Mas então, pela janela, nós vemos um outro veículo se movimentando em sentido contrário, parece que está andando para trás. Provavelmente o outro veículo está em uma velocidade mais lenta ou mesmo está completamente parado. Ver as coisas de fora de onde estamos se movimentando em sentido contrário é um sinal de que nós estamos nos movendo. Veja esse vídeo meu filmando as dunas de Jericoacoara. Veja da janela do carro que eu estava. Veja como elas parecem andar para trás. Tá vendo, gente, como é que é? Super dinâmica as aulas. Ah, essa é uma aula que eu gravei com o meu filhote, com o João. Ó. A Terra gira. Nós vimos na aula anterior. Ó, ele fez o sol. Ó, que Então, bonitinho, olha só, gente. esse aqui é o globo terrestre, tá? Aqui a gente tem a Terra. Olha que fofo. Experimentos. Olha só, gente, eu fiz experimentos. Vocês estão achando que já foi muito? Olá, Olha vamos aqui. fazer um experimento. Olha aqui. Nós temos o Sol incidindo diretamente sobre o Trópico de Capricórnio. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse primeiro adesivo, tá? Ó, esse adesivo aqui. É o adesivo que está em Porto Alegre. Ele está sendo iluminado ou ele não está sendo iluminado? Deu para ver melhor, né? Beleza, vamos responder algumas perguntas que estão aqui. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Que é muito importante de explicar. Os materiais, como eu disse, os cadernos geográficos, eles já são suficientes para você ensinar geografia muito bem, tá? Eu confio muito nos meus materiais didáticos. E aí, então, você pode adquirir os materiais e usar só eles. Mas se você quiser algo a mais para você ensinar geografia, me tendo como professora, por meio de vídeo, a minha voz, por meio de todas essas edições que nós fizemos, você pode adquirir a Academia Geomaravilhamento. Mas a Academia Geomaravilhamento, ela não vem com os materiais. Os materiais, eles, claro, são vendidos separadamente, ok? Eles são vendidos por um preço bem acessível, são vendidos separadamente, é todo um trabalho que dá para produzir um material desse, tá? E assim como é todo um trabalho produzir um curso como esse. São coisas distintas, independentes, mas que você... Independentes no sentido assim, na verdade a academia ela é dependente do material, né? Porque para você entender as aulas da academia, você precisa utilizar os materiais. Mas os materiais, eles são independentes da academia. Se a academia hoje não for acessível para você, você pode seguir só com os materiais, tá bem? E a academia, mas assim, eu vou gostar muito se você puder entrar. O que eu puder fazer para auxiliar para você entrar, eu vou tentar fazer. A gente procura realmente assim facilitar o máximo que a gente puder. E por isso também que eu vou fazer um preço acessível hoje, tá?
Em relação a como ela funciona, tá? Ela é uma academia viva, né? Ela é viva. Então, ainda vão entrar aulas novas no mês que vem sobre os materiais que já existem. Eu vou publicar o Caderno Geográfico 5 no mês que vem. Vai entrar o curso do Caderno Geográfico 5. Depois eu vou publicar o Guia Geoliterário sobre o livro Através do Brasil, do Olavo Bilac. Vai entrar aulas sobre esse Guia Geoliterário. Depois eu vou publicar o álbum de figurinhas Bandeiras do Mundo. Vai entrar uma masterclass sobre ele. Então, é uma escola viva que eu vou estar sempre investindo na filmagem, na edição de novas aulas, tá certo? Então, não é assim, você compra e já tem tudo, né? Sempre entrará coisas novas, porque sempre surgirão materiais novos, tá? Então, hoje você vai adquirir o acesso por 1 ano, tá? À Academia Geomaravilhamento. Você vai usar com seus filhos, vai ver o efeito que isso tem. Se você considerar que valeu a pena, você pode renovar daqui a 1 ano. Só que o que é a coisa boa da renovação? É que é o seguinte, você sempre renova pelo preço que você comprou, tá? Lá daqui a 1 ano. E você também pode não renovar, você fica bem tranquilo com isso, ok? A gente já trabalha com assinaturas há muitos anos e pode ficar bem tranquilos, tá? Vocês não precisam nem justificar. Então, o que acontece? Quando você compra uma assinatura por um valor, como o valor de hoje, toda vez que você renovar, você vai renovar por esse valor. Pode ser que eu já esteja vendendo por 1.000 e tanto, mas você vai renovar por esse valor, ok? Você sempre renova pelo valor que você comprou, tá certo? Vamos lá. Então, tem aula, sim. Tem lição que tem mais de uma aula, tá, Janiele, por caderno. Tem gabarito. Tem gabarito, é o guia de mediação, né? Todo caderno que você compra tem o gabarito, que é o guia de mediação. E, além disso, a gente colocou aqui dentro da plataforma as avaliações finais e as avaliações diagnósticas, ou seja, quando você começar o Caderno Geográfico 3, por exemplo, você pode aplicar... Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Vamos no Caderno Geográfico 1, olha. Então, você tá aqui no Caderno Geográfico 1, você tem aqui avaliações do Caderno Geográfico 1, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, tem a avaliação diagnóstica do Caderno Geográfico 1, a avaliação inicial, para ver como é que ele tá. Depois a avaliação final do Caderno Geográfico 1. E tem aqui o gabarito da avaliação, tá? Então, ó, as avaliações finais sempre tem a capa verde. Olha só. Olha, tem que achar aqui onde que baixou no computador do meu marido. Mas você baixa ali, tá? E consegue imprimir e aplicar, ok? Eu acho que já achei aqui. Tá aqui, ó. Baixei aqui pra você ver. Então, todos os cadernos vão ter isso. Os cadernos, tá? Tem o nome e tal. E aqui a atividade a ser realizada. É o primeiro caderno, né, gente? É uma página só de avaliação final, ok? Depois os outros vão ficando maior. Quero muito. Que bom, Giana. Gente, o que eu posso dizer pra vocês, assim, é que eu coloquei meu coração nisso mesmo, tá? E os meus filhos assistiram várias aulas e querem assistir mais. Adquiri o meu ontem, já comecei a olhar um pouco do que tem lá. Era o que faltava para completar os materiais que já são fantásticos. Sou sua fã e tenho todos os materiais. Obrigada, Ana Rita. Muito grata, Ana Rita, pela sua mensagem. Que bom. Comprei na pré-venda, achei ótimos planos de aulas, as aulas que eu já assisti também. Que bom, querida, que ótimo. Legal. Gente, eu fico muito feliz. Então, vamos lá. Eu vou botar o link aí na bio, tá? Quanto vai custar? Não vai custar R$ 997, tá? Vai custar R$ 437. R$ 437 você pode parcelar em 12 vezes, apenas R$ 437. Você vai ter acesso a isso tudo e tudo que entrar esse ano, tá? Tá descarregando aí. Perdi o pensamento aqui onde eu tava, gente. Ah, tá. E uma coisa muito importante, gente, uma coisa muito importante para quem comprar até hoje, meia-noite. Quem comprar até hoje, meia-noite, além de pagar apenas R$ 437, vai ganhar um caderno geográfico impresso em casa. Os heróis da resistência que ficaram aqui até agora e comprar até meia-noite, vai ganhar um caderno geográfico impresso em casa. A professora vai ter que pagar o frete? Não, você não vai ter que pagar o frete. E você vai poder escolher entre os cadernos geográficos 1, 2, 3 e o histórico geográfico, tá? Você vai receber na sua casa, frete grátis. Eu moro em Belém, eu moro no Amapá, você vai receber, tá? Não tem problema nenhum. Esse é um compromisso meu com você.
Nesse lançamento, para quem tá confiando em... Sempre que eu lanço, gente, um primeiro produto, eu falei para vocês, eu tô no digital desde 2019. Eu já tenho mais de 12 mil alunos que passaram pelos meus cursos online. Então, assim, eu não sou nova aqui produzindo conteúdo. Aqui no Geomaravilhamento é o primeiro curso que eu lanço. Mas eu moro numa ilha em Portugal. Ferrou. Hashtag ferrou. Mas a gente vai dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Comprei que nós vamos dar um jeito, tá? Eu tenho um aluno, gente, na escola de geografia que mora em Moçambique. Sério, nós me deixa muito feliz. Bom, meu pensamento, gente, eu tô com a cabeça tão cansada, porque é tanta coisa que eu tô fazendo aqui. Se eu mudo o que eu tô falando pra voltar, não é fácil, mas... Então, o que eu quero dizer é, ao longo dessa minha caminhada aqui no Instagram, uma coisa que eu aprendi é valorizar quem confia em mim no início. A pessoa chega lá e confiar de comprar um curso meu, quando já tem 5 mil pessoas lá dentro, quando eu já tenho uma lista de 20, 30, 40, 50, 60 avaliações, vídeos gravados, dizendo que meu curso é bom, é uma coisa. Agora, quem confia no início merece, eu acredito muito nisso, que merece um privilégio mesmo, tá? Então, gente, 437, ok? Pode parcelar até 12 vezes, plataforma segura. Eu tô sempre disponível aqui no Instagram, ou o Moisés, que é meu marido, é uma empresa familiar, ou a Sara, tá? A nossa equipe vai aumentar cada vez mais, se Deus quiser, já vem aumentando, tá? Então, qualquer coisa vocês falem com a gente. Elaine, é isso, tá, gente? E quem comprar até meia-noite, um caderno geográfico de sua escolha impresso em casa. Professora, já vou te responder, Elaine. Como é que eu vou escolher o material que eu vou receber? Como é que eu vou escolher se vai ser 1, 2 ou 3? Depois que finalizar as inscrições, nós vamos abrir um formulário para que você escolha qual dos cadernos que nós temos aqui disponíveis que você vai querer receber em casa. Tá certo? Por enquanto, deixa a gente finalizar a inscrição. O pessoal da pré-venda teve esse benefício e vocês aqui, que estão aqui na live, vão poder ter esse benefício até meia-noite, tá? Para quem faz o CC, então quem quiser adquirir já pode ir lá no link da bio. Já botou lá, mãe? Já botou lá no link da bio e você já pode ir lá adquirir, tá? Para quem faz CC e vai estudar Geografia do Brasil, é possível conciliar com o caderno geográfico 1? Com certeza. Meus filhos fazem o CC, tá? Gente, muitas famílias do CC fazem o caderno geográfico 1, 2, 3 e seguem conciliando, ok? Não vai contra nem um pouco, você pode ficar bem tranquila. Deixa eu ver aqui, Daiane. Você mora onde? No Açores, Madeira? Onde você mora? Eu falei para qualquer lugar. Eu tava dizendo no Brasil, né, Daiane? Mas não especifiquei. Mas eu vou dar um jeito, tá? Nós vamos dar um jeito aí, ver o que a gente pode fazer. Não sei o tempo, não sei quanto tempo vai demorar para chegar, mas nós vamos dar um jeito. Tá? Porque eu sei que você tá sempre aqui me acompanhando também. Legal, Milena. Quero muito comprar. Que bom, grata pela confiança. Já estou dentro desde sábado. Eba! Estou com você há 3 anos, se não me engano. Meu filho gosta muito. Ai, que ótima. Nossa, Angélica? Angélica? Legal, querida. Regina, para quem já tem o caderno 1, 2, 3, adquiriu o curso, tem como enviar o impresso do caderno 4? O caderno 4 nós não temos impresso. Nós ainda não lançamos ele impresso, então ele não vai ser possível de enviar. Nós só temos ele em PDF até hoje. Aí nós não temos. Tem boleto parcelado. Boleto parcelado nós não temos, né? Não temos boleto parcelado. Sim, nós vamos abrir o formulário para preenchimento depois que o pessoal de hoje também se inscrever, tá? Serve para 11 e 15 anos, sim. Olha, aí assim, por exemplo, 15 anos, o que eu já recomendo? 15 anos eu já recomendo que você comece pelo caderno 2. Vai faltar um pouco do conteúdo do caderno 1, mas começa pelo caderno 2 só para ele se ligar com a geografia. Gostar mais da geografia, depois você pode revisar, passar algumas lições do caderno 1 para ele fazer separadamente. E agora com a Academia Geomaravilhamento é até legal que você pode botar ele para ver as aulas do caderno 1, fazer umas atividades, principalmente as dos planos cartesianos, e depois seguir em frente, tá? Mas é mais para ter um gancho mesmo de integrar mais, tá? O acesso às aulas é de acordo com o material comprado, certo? Não. A Academia de Maravilhamento, quando você compra a Academia de Maravilhamento, você já tem acesso a tudo que tá lá.
Aí você vai comprando seus cadernos, né? E vai acompanhando as aulas que estão lá, tá? Açores. Beleza. Adoro seus cursos. Que bom. Grata, viu, querida? Grata, Adriana. Sim, eu vou fazer o sorteio. Se você comprar, mas eu vou ter que fazer quando eu sair da live, tá? Se você comprar e for sorteado, não tem problema não, que a gente devolve, tá? Eu acho que só vou conseguir fazer amanhã cedo. Mas eu vou fazer. Eu vou tentar fazer agora depois da live, mas senão eu vou fazer amanhã cedo. Angelita. Ele reconheceu sua voz e perguntou se era a professora dele. Que legal. Que ótimo. 8 e 9. Precisa do livro para criança pequena? Não, pode começar do Caderno Geográfico 1, tá? Mas os GeoHábitos do Caderno para Crianças Pequenas eu super recomendo. Só o caderno físico hoje custa 150 mais. Isso é uma coisa importante de dizer, gente. Quem compra hoje o caderno físico, o Caderno Geográfico físico para receber em casa, custa 150 mais o frete, tá? R$150 mais o frete. Vocês vão receber isso de presente. Isso é um presentaço. Porque vocês vão ver a qualidade que é os materiais impressos em gráfica por nós. Uma criança de 7 anos consegue fazer o caderno 2 e o 1 e o 2 em um ano, né? Deve ser, consegue. Consegue, mas assim, vai verificando. Se às vezes dá 1 ano e 2 meses, tranquilo também, tá? Passar um pouquinho pro ano seguinte. Porque às vezes o ano, na verdade, não tem 12 meses, né? Tem 8 meses, então vai sentindo, tá? Mas no geral, pode conseguir sim. 8 e 9 anos. Filho de 5 anos e 8 meses. Começa pelo 1, não. Começa pelo Caderno Geográfico para Crianças Pequenas, tá? Não. A 437 vai ficar. Vai ficar durante todo o período do lançamento, vai ficar 437, tá? 437 com o caderno para você receber em casa é que é até meia-noite, ok? Então, gente, o meu material, ele não é organizado assim. É por um semestre, é um ano. Eu sei que tem gente que produz conteúdo dessa forma. Você tem que aplicar a lição, essa lição nessa semana, a lição tal na semana seguinte, a lição tal na outra semana. Eu não faço material assim. Eu não faço material assim porque, pra mim, isso vai contra aquilo que eu acredito, tá? E esse engessado da escola, que eu vivi anos como professora, é que eu não quero que você tenha dentro da sua casa. Então, eu não posso te dizer, nessa semana você vai aplicar a lição 1, na semana que vem você vai aplicar a lição 2. Eu não posso te dizer isso. Você tem que sentir seu filho, observar seu filho. E se ele achar que ele quer aprofundar mais naquele conteúdo que ele está gostando muito, então vai ler mais coisas sobre aquele tema. Depois você continua o caderno, sabe? A gente não pode trazer para casa os mesmos problemas que a escola tem. A gente tem que ter organização, a gente tem que ter planejamento. Eu sou uma grande defensora disso. Mas nós precisamos aproveitar a oportunidade que a gente tem de olhar para o indivíduo. Senão, gente, a gente fica escravo de currículo, que é a mesma coisa que acontece na escola. Os professores ficam desesperados porque eles têm um monte de coisa para ensinar e tem que ensinar e tem que aquilo, e vai indo e tem um monte de gente ficando para trás. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que seguir em frente. Então, os meus materiais não são organizados assim, tá? O que eu posso dizer tem grande chance de você conseguir aplicar em um semestre, tá bom? Tem grande chance. Porque o caderno 1, 2 e 3 são menores. A partir do caderno geográfico 4, aí o trem fica mais... Mas são menores, mas não necessariamente fáceis, tá? Porque não são fáceis, mas são menores. Exatamente, tá? Gente, alguma dúvida? Como é que tá aí? Dúvidas? Então, eu vou abrir uma caixinha também, para quem quiser tirar alguma dúvida, tá? E eu vou também... vocês podem me mandar direct, aí o que vocês quiserem saber, eu tô à disposição de vocês. Combinado? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, foi uma alegria para mim. E tô muito animada para estar com vocês lá na academia também. Não falei uma coisa muito importante. De 3 em 3 meses a gente vai marcar aulas ao vivo, tá? Ligado aos cadernos geográficos para eu poder ver as crianças, conhecer, tirar dúvidas. Então a gente vai ter isso também, tá? As aulas do caderno geográfico para crianças pequenas em março, tá? Eu devo gravar na primeira semana de março e vai ser liberado em meados de março, tá? E o caderno geográfico 4 também, vou gravar no mesmo dia.
Repete a oferta até meia-noite. Não, é que até meia-noite é o preço de R$ 437, mas você recebeu um caderno geográfico físico em casa com frete grátis, tá? Mas depois, durante essa semana do lançamento, vai continuar 437, certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês e eu vou seguir disponível aqui no Instagram, tá bom? Abraços geográficos. Tchau, gente!